Vamos seguir à frente aqui para o slide seguinte. Então nós temos aí a proibição dos casamentos, né, no sacerdócio católico, que agora o Papa Francisco parece que está querendo diminuir um pouco essa exigência aí para os sacerdotes lá da Amazônia, né, e tudo. Mas vamos ver aqui o que vem dizendo o Catecismo da Igreja Católica. Confirmada a validez do celibato. Julgamos, portanto, que a lei vigente do celibato consagrado deve, ainda hoje, acompanhar firmemente o ministério eclesiástico. Deve tornar possível ao ministro a sua escolha exclusiva, perene e total do amor único e supremo de Cristo e a sua dedicação ao culto de Deus e ao serviço da Igreja. E deve ser característica de seu estado de vida, tanto na comunidade dos fiéis como na profana. Então é isso aí, né? Proibindo o casamento. E aí a promiscuidade rola solta, né? Proíbe o casamento, mas a pedofilia é liberada, né? É uma depravação total. A Bíblia, porém, diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Então, o bispo deve ter uma esposa. É uma ordenança divina. Mas eles não. Eles proíbem o casamento. Como a palavra de Deus vem dizendo que os espíritos enganadores fariam nos últimos tempos, né? E a partir desta profecia, tudo que aconteceu ali com a Igreja Católica depois foi fim dos tempos, né? Agora ainda falando sobre a questão da proibição da abstinência dos alimentos. Vamos ver o que o Código de Direito Canônico vem dizendo. Promulgado por João Paulo II. Capítulo 2 dos Dias de Penitência. Cânon 1249. Diz assim: todos os fiéis, cada qual a seu modo, por lei divina, têm obrigação de fazer penitência. Obrigação aqui, ó. Obrigação, tá? Para que todos se unam entre si em alguma observância comum de penitência. Prescrevem-se os dias de penitência, em que os fiéis de modo especial se dediquem à oração, exercitem obras de piedade e de caridade, se neguem a si mesmos, cumprindo mais fielmente as próprias obrigações e, sobretudo, observando o jejum e a abstinência, segundo as normas dos cânones seguintes, né? Então foi profetizado, né, 1 Timóteo 4,3, ordenando a abstinência dos alimentos. E aí o que eles estão fazendo? Essas coisas são boas para a nossa alma, para a nossa vida espiritual? São. O jejum, a abstinência de alimento, mas obrigar os fiéis a fazer isso está errado. Isso deve ser orientado, cada um fique livre para fazer, mas eles não. Eles têm estipulados dias de jejum, esse dia você tem que jejuar. Isso é obrigatório. E isso é algo que nem Deus nos obriga a fazer as coisas, né? Então, continuando aí, ó, sobre a abstinência dos alimentos. Vamos ver aqui mais. Capítulo 2 dos Dias de Penitência, Cânon 1250. Os dias e tempos de penitência na Igreja Universal são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Olha aí. Então, todas as sextas-feiras do ano é considerado dia de jejum, né? E da penitência. Então aí nós temos as pessoas enclausuradas nos seus quartos, vivendo ali uma vida aflitiva, vivendo ali uma vida piedosa, né, entre aspas. Isso aí, se abstendo dos alimentos. Olha o cânone 1251, o que diz? Guarde-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as determinações da Conferência Episcopal, todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades.
A abstinência e o jejum nas quartas-feiras de cinzas e nas sextas-feiras da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, cumprindo a profecia que foi dita, ordenando a abstinência dos alimentos. 1 Timóteo 4, verso 3. Vou seguir à frente. O capítulo 2 diz assim: estão obrigados à lei da abstinência. Estão obrigados à lei da abstinência. Vamos ver quem está obrigado. Os que completaram 14 anos de idade. A lei do jejum estão sujeitos todos os maiores de idade até terem começado os 60 anos. Todavia, os pastores de almas e os pais procurem que mesmo aqueles que por motivo de idade menor não estão obrigados à lei da abstinência e do jejum sejam formados no sentido genuíno da penitência. Então, mesmo eles não estão obrigados, eles têm que ser educados ali no sentido da penitência, né? Então, você tem a educação aí dos sacerdotes, dos coroinhas e tudo mais, as meninas também, tudo aí sendo educadas nesse sentido, tá? O cânone 1253 diz o seguinte: a Conferência Episcopal pode determinar mais pormenorizadamente, vou passar aqui um pouco para vocês acompanharem, a observância do jejum e da abstinência. Eu grifo aqui essa palavra abstinência porque ela está na profecia, abstinência dos alimentos. Abstinência. E bem assim, substituir outras formas de penitência, sobretudo obras de caridade e exercícios de piedade, no todo ou em parte, pela abstinência ou jejum. Então, eles substituem, né? A Conferência Episcopal pode determinar essa observância do jejum e substituir também por outras formas, como a caridade, etc. e tal. Vamos para o slide seguinte. Então, o catolicismo ensina que necessitamos fazer penitências para encomendar nossa alma a Deus. Ele ensina isso. Mas o que a Bíblia diz? Necessito fazer penitência para obter o favor de Deus? O que nos orienta o apóstolo Pedro, do qual tem tanta estima os que se dizem sucessores do príncipe dos apóstolos? Vamos ver o que o apóstolo Pedro nos vem dizendo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Então, meus amados, Cristo já morreu por nós, tá? Cristo já morreu por nós. Já padeceu uma vez, não precisa a gente padecer mais. Vamos ao verso seguinte, dizendo aqui, ó. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Romanos 5, verso 19. Então não é pela minha obediência, pela minha penitência, pelo meu jejum, pela minha abstinência, que eu vou encomendar minha alma a Deus. Embora essas coisas sejam importantes e tenham o seu lugar, mas sem obrigatoriedades, né? Vamos então aqui para o próximo slide. Ainda comentando sobre os nomes de blasfêmia. Quando o catolicismo afirma que pessoas que já morreram, por mais religiosas que pudessem ser, podem interceder pelos vivos, estão lançando por terra as verdades bíblicas que testificam justamente o contrário. Da mesma forma, blasfemam quando cultuam estatuetas fabricadas e inanimadas. Salmo 115, 4 a 8. Então nós temos aí, né, a citação bíblica dizendo o seguinte, ó: porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-ão dos mortos? Isaías 8, 19. Então não devemos consultar estatuetas. Não devemos consultar imagens de escultura. Falar com imagens de escultura. Isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. Isso são ensinos de demônios.
Olha o que vem dizendo a palavra de Deus. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te livrou do Egito. E cometeram grandes blasfêmias. Neemias 9:18. Então, utilizar imagens aí também é colocado na palavra de Deus como blasfêmias. Utilizar estatuetas